Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre força, mas falar o que sobre força? Nós vamos falar sobre a relação entre força e performance. Então, nós vamos discutir como a força influencia na sua performance esportiva. Como a força faz com que você jogue melhor, faz com que você corra melhor, faz com que você desempenhe melhor as tarefas esportivas. E para falar sobre o tema, obviamente que a gente vai basear a nossa fala em uma referência. E a referência que a gente vai usar aqui é um trabalho publicado no ano passado pelo professor Timothy Suchomel. No trabalho, o professor utiliza esse gráfico para explicar a relação entre força relativa e desenvolvimento da performance. Você pode perceber pelo gráfico que ele divide em três fases distintas. A primeira fase é uma fase de déficit de força. A segunda fase, uma fase de associação de força, e uma terceira fase, que é uma fase de reserva de força. A primeira fase, a fase de déficit de força, tende a ser rápida, obviamente dependendo da capacidade de aprendizagem motora do teu aluno e da qualidade da intervenção do treinador. Superar essa fase, passar para a próxima fase, depende muito mais da capacidade do aluno de aprender a agachar com carga do que propriamente das adaptações centrais e locais vindas do treinamento de força. Na segunda fase, na fase de associação de força, nós temos uma relação linear entre força e performance. Nessa fase, a força é desenvolvida por diversos mecanismos. A área de secção transversal fisiológica, o ângulo de penação, o desenvolvimento do stiffness de tendão, além de fatores ligados à transição neuromuscular, como por exemplo o recrutamento de unidades motoras, aos reflexos medulares e ao controle central do desenvolvimento da força. Na terceira fase, na fase de reserva de força, o teu atleta já é forte. Com isso, o desenvolvimento de mais força pode não representar ganhos substanciais em performance. Esse ponto especificamente é o que o Franz Bosch chama de força suficiente. E a partir daí, a força tem uma influência menor no desenvolvimento da performance. Como a gente está vendo aí no gráfico, parece ter um número mágico para resolver esse problema da força suficiente. Esse número é o 2.0 do peso corporal no back squat. Porém, é um pouco complicado a gente associar esse número ao desenvolvimento da performance em todos os esportes, porque é diferente a força suficiente que você precisa para jogar futebol da força suficiente que você precisa para jogar rugby ou para lutar em MMA, por exemplo. Com isso fica claro a importância da análise das necessidades individuais na prescrição de treinamento de força. Analisar as necessidades do teu atleta, analisar as demandas esportivas, analisar as demandas da posição, no caso dos esportes coletivos. Então, isso é de extrema importância na prescrição de treinamento. A gente fica por aqui, vamos voltar com outros temas aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e sigam a PowerCore nas redes sociais.